Nossa, tanto tempo, hein, já de carreira, a gente tomou um susto, como passa, né? Uma uma estradinha aí, né? Poxa, parece que eu te vi ontem lá no reality. É, o reality tem. A gente tá tem 14 anos. Muito tempo. Bom, vamos lá, tá? Se precisar parar, para, mas é um papo sobre o seu álbum que, aliás, parabéns, que ele tá lindo, Que massa, tá valeu. muito legal. Bom, vamos. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura. A minha convidada de hoje é a cantora e compositora Ellen Oléria. Seja muito bem-vinda, minha querida, ao Mistura. Muito obrigada, obrigada por me receber e pelas palavras gentis, né? Pra gente abrir os trabalhos. Muito obrigada. Todo mundo que faz arte pra gente, a gente tem que ser grato. Eu sou muito grata a todos os artistas que fazem uma bela arte, sabe? Eu queria começar falando, eu sempre deixo por metade ao final, mas é que aquela capa, ela toca tanto a gente, é uma imagem tão linda, que eu queria que você começasse falando dela. Eu acho que quando a gente completa bodas de prata, assim, a gente começa a olhar para o caminho, né? Acho que tem um movimento natural de revisão, de rever, de rememorar, e acho que a gente lembra, a gente sabe quem é, porque lembra quem foi, né? E acho que nesse mergulho que a gente faz de olhar para essa estrada, para os eventos, eu entendo que eu me conectei, né, com a minha criança. E essa, essa menininha de 3 anos aí, eu acho muito divertido, porque ela tá bem séria, né? Eu tô fazendo uma cara bem séria, bem posando mesmo pra foto, mas tem uma coisinha de orgulho, né? De cabeça em pé, assim. E acho que tem a ver com esse momento de ter muito orgulho desse caminho que trilhei, dos encontros que tive. Acho que essa menina vem me lembrar que algo maravilhoso estava reservado para mim. E essa menina tá fazendo um grande sucesso nessa capa, né? Porque eu vi ali nas suas redes, tá todo mundo super impactado com aquela imagem tão bonita. Criança, né? Diz que é uma sabedoria da biologia. Que se a gente não visse eles fofinhos e maravilhosos, a gente largava eles por aí. Tem que ser fofinho e maravilhoso. Acho que a criança tem esse apelo mesmo de ajuntamento. Precisa-se de uma comunidade para cuidar de uma criança, né? Sim. E aí você celebra tudo isso nesse álbum, que, como eu disse um pouquinho antes da gente começar, é um álbum muito gostoso de se ouvir. E a gente vê ali vários momentos seus. Eu gostei muito da Ellen Rapper, tá? Quero mais. Você me deixa com vontade de ouvir mais. E aí eu queria que você me contasse um pouco como é que você chegou em todos os elementos, a sonoridade que você reúne nesse álbum. Durante muito tempo, eu tive crises e repeti esses momentos de autoavaliação, porque sentia que eu precisava entrar numa prateleira, num modelo, né? Eu acho que para entender também e comunicar com quem se interessa pelo que a gente tem produzido, né? Hum, Eu entendo que o rótulo é muito mal falado, mas há algo de muito interessante, né? Você chega, você sabe o que quer, você vê o rótulo identificando o que você quer e você acessa com facilidade, né? O que você precisa, o que você deseja. Então eu sentia essa urgência em entrar num modelo, numa caixa, e acho que o meu coração se tranquilizou porque eu me tornei essa artista que aglutina muitas linguagens de fato, né? Você mencionou o hip hop, o rap, que está muito presente no meu jeito de escrever, mas eu venho de uma escola de música gospel, né?
a minha voz tem uma carga muito, muito gospel, porque eu me forjei cantora dentro de uma igreja batista, mas tem eu sou do Velho Oeste, né? Do Velho Centro-Oeste. E aqui a gente é muito envolvida, a nossa paisagem sonora é muito sertaneja. Uhum. Então, tem algo de muito sertanejo também no meu som. Meu pai é sanfoneiro, tocou pra gente sempre desde a minha tenra infância muitos ritmos nordestinos. Eu cresci no reduto nordestino aqui do Distrito Federal e isso está muito presente no meu som. Então, eu acho que a gente passa por tantas cores, tantos sabores. Os amigos que conheci ao longo da minha trajetória trouxeram o jazz brasileiro para o meu som também. Então, eu acho que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e, e eu acho que hoje, eu olhando para essa miscelânea, para esse fusion, me dá uma alegria, assim, porque eu acho que isso reflete muito o que é a nossa gente brasileira, né? Uhum. A gente é mesmo muitas cores, a gente é muitos sabores, e acho que isso está muito expresso no meu modo de cantar e de produzir. Então eu trago um bocado desse tanto de coisa, tudo junto ao mesmo tempo. E aí você traz tudo isso, né? Nesse seu álbum tem tudo isso que você disse, todas essas referências, e todos esses gêneros se dialogam de maneira muito orgânica. Como é que você chegou nisso? Foi algo que você criou esse conceito do álbum ou foi uma coisa muito natural? E só um parêntese também sobre o que você falou, né? De ter que estar numa caixa, né? E assim, ter que estar não, saber que não precisa estar, é muito Sim, libertador, né? sim, é muito libertador. E é muito curioso, né? Porque quando a gente fala assim, eu faço música popular brasileira, é o som que eu toco. Uhum. É sempre tão amplo, né? Porque a gente tem tantas e tantas referências apontando para tantos lugares diversos, né? É, o Brasil é muito grande também, né? Tem muito. É, exatamente. Eu ia comentar a coisa do samba, né? Que chega atravessando a gente. Tipo, não importa se você é, se identifica ou não com a linguagem, aquilo tá no nosso imaginário, né? Começa a tocar um cartola, você fala, rapaz, eu acho que eu conheço isso, mesmo que você nunca tenha se debruçado na obra do mestre, né? Você se conecta ali. Mas eu entendo que a unidade que a gente chega vem muito de. Eu não sei se eu acertei em muitas coisas na minha vida, não, mas tem uma que eu sei que eu fiz direitinho, que foi montar meu time, meu bonde. Então, meus parceiros, Renato Galves Santos, que é o batera desse disco, Pedro Miranda, que é o baixista, Felipe Viegas está tocando pianos, teclados e os violões, alguns violões lindos, a gente revezou, né, os violões, as guitarras. Uhum. A gente produz junto esse som, a gente já vinha trabalhando, é, fazendo um laboratório no meu disco anterior, que é o disco Retrato, e a gente segue junto nessa experimentação. Entendo que as pesquisas deles, junto com essa minha investigação também, levou a gente para esse lugar muito familiar, né, de partilha. A gente está junto há muitos anos, experimentando há muitos anos. Acho que a unidade vem daí, vem do nosso encontro é, é, nas dimensões de timbre, na nossa rítmica, eu acho que é isso. Aqui em Brasília a gente brinca, né, dizendo que é timbreira e gruveria. Muito Tamo bom. junto. E assim, e é um golaço, né? Você acertar o seu bonde, né?
porque é o reflexo. Aí sai esse álbum maravilhoso. Eu acho que a gente tem uma cena muito especial em Brasília. A música daqui tem um sotaque muito diferente, né? A gente bebe muito na música mineira, ah, essa presença do choro muito forte aqui, né? Do samba, do rap. Aqui a gente tem rappers que são referência na cena nacional, né? Um deles eu tive a oportunidade de conhecer, me misturar, que é o Gog. Maravilhoso, Gog. Muito É, maravilhoso. a gente está numa cena muito rica aqui, O muitos. reggae que você já gravou também com o Alexandre. Exatamente, É, exatamente. O Alexandre Carlo, né? A gente tem uma cena muito rica, os violeiros daqui, né? Acho que a gente tem uma cena muito rica mesmo. E estamos bebendo aí nessa fonte, né? e aí você, além de toda essa bandaça aí que você falou, você também traz para o álbum Rincon Sapiência, Jeff, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foram essas parcerias e falasse também dessas músicas. Nada se compara, que é a música que é, eu, eu, eu já sabia que eu queria uma rima ali, naquele pedacinho. Mas eu não. Era isso, eu fiquei pensando que caminho seguir, que caminho. E eu falei, velho, não é pra eu escrever essa rima. Eu preciso de alguém. E uma noite eu fui dormir ouvindo a música e eu fiz umas prés, né? E fiquei ouvindo, assim, voz e violão, e me deu um estalo. O Jeff é uma figura. Ele é um acontecimento, assim. Quando eu encontrei a banda, o Quadro, que foi quando eu o conheci, eu fui ouvindo as rimas dele e como ele é inteligente e costura conteúdo, sabe? Uhum, Eu acho que essa brincadeira com ele deu muito certo. amei. Ele me mandou uma mensagem falando: vocês estão fazendo um rockabilly diferentão aqui. Eu tô, eu tô correndo atrás da rima. Tomara que fique ao seu gosto. Nossa, que divertido ouvir ele cantando de amor, né? É o vagabundo voltando a ter coração. Ele termina a rima assim, né? Então, o Jeff é um presente que a vida me deu. E o Rincon, há muito tempo eu encontro com ele nos eventos, a gente se cruza e sempre fica aquela coisa no ar de, pô, vamos fazer uma coisa junto. E quando eu fiz a Tifaria junto com o Du, era ele, era para ele estar ali. Então, ele foi muito generoso ao receber o convite, topou, e ele tem um flow diferenciado, né? Ele tem um flow diferenciado. Swingou muito com a gente e foi muito alto astral, assim. Esses encontros são bem especiais para mim. Eu amei todos. Escuta, Ellen, você falou que a sua casa sempre foi muito musical e que seu pai sanfoneiro, é sanfoneiro. Isso. Como foi a sua infância musical? O que que você ouvia? Você falou um pouco da música mineira, mas assim, quais as referências mais fortes que você recebia ainda criança antes de iniciar a carreira? A minha mãe, aos domingos, assistia o programa Viola Minha Viola, Da Inesita. apresentado pela Inesita Barroso. E a gente acompanhava aqueles violeiros ali, tocando uns modão. E toda vez que acabava o programa, a gente assistia um programa sobre o agro, acho que era isso, né? Sempre muita terra envolvida, assim. Criação de bicho, cuidado com planta. Minha mãe sempre foi muito ligada com a terra, né? Ela tem o dedinho verde. Sempre tomamos muitos remedinhos vindos da natureza, assim. Chás, muitos chás.
Minha mãe é muito ligada a isso. E toda vez que acabava essa programação, o meu pai pegava a sanfona, dia de domingo, e começava a tocar. E aí era aquela sonoridade que eu mencionei, né? Muita música nordestina, assim. Eu sou a caçula entre os filhos de minha mãe, eu sou a caçula. Entre os filhos de meu pai, eu sou a do meio, né? E nessa época a gente estava ali junto, nesse contexto, e meu irmão mais velho, Dadá, logo quis aprender a tocar violão. E ele aprendeu, com muito bonitinho assim, porque ele era canhoto. Oh, meu Ele Deus. é canhoto, mas aprendeu a tocar como destro, porque a gente não tinha um instrumento em casa e ele tinha que tocar nos instrumentos dos amigos, né? E ele chegava em casa com esses instrumentos, digo no plural porque ele começou com o violão, mas ele passou pelo cavaco e aí ele entrou nas percussões. De repente tinha um pandeiro lá em casa que ele estava estudando, aí tinha um rebolo, um tantã, aparecia um monte de instrumento lá. E ele me ensinou os primeiros acordes, eu sempre muito curiosa, assim. Então o samba chega em casa muito através do meu irmão, né? Mas ele também ouve muito pop rock, né, nacional, assim. Muito Legião Urbana, Lulu Santos. E eu me lembro de um disco do Jorge Aragão que ele levou para casa. E a minha irmã curtia muito reggae. E claro, Jorge Benjor. Eu me lembro sempre dela dizendo: o dia pode estar triste como for. A gente dá um play no Jorge Benjor, o dia fica bom. Então tinha essa alegria de conectar com essas raízes, ou galhos, né, dessa mesma árvore Uhum. afrodiaspórica, assim. Eu sempre me conectei, e é engraçado isso, porque ninguém em casa ouvia muito essas coisas. Mas nas minhas investigações e brincadeira com rádio, eu comecei a ouvir muito MPB. Então eu descobri Milton Nascimento, eu descobri Elis Regina, eu descobri a Elza Soares, o Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. E tem aquele som que chega pra gente através da televisão, né? Que a novela estava sempre rodando. E tem os campeões das trilhas, né? Uhum. Djavan, Alceu, Elba, Zé Ramalho. Eu, eu, eu acho que a gente mergulhou muito nessas trilhas, né? Que passavam na TV. Acho que a minha geração foi muito televisiva, né? Muito Uhum. conectada com a TV, assim, na minha região, né? E sempre E acho que foi bem ouvido, brasileiríssima, né? sempre Brasileiríssima. brasileiríssima. Mas eu não vou te mentir, tinha um programa numa rádio aqui em Brasília que chamava Love Songs. E Todo aí mundo. eu me lembro que a, às vezes não era um som que todo mundo queria curtir. Aí eu deitava assim com a cabeça meio dentro do rack, botava um fonezinho de ouvido e ficava ouvindo a tradução do dia. Mano, e aí era trilha Maravilhosa. de cinema, muita Whitney Houston. Aí tocava muitas canções de amor, né? Sim, A gente ouviu muito isso também. muito bom. Escuta, você falou um pouquinho, né, en passant, sobre sobre cantar na igreja. O seu primeiro contato com a música foi na igreja? Eu não diria o primeiro contato, porque eu acho que a gente experimentou muito em casa, desde Hum, muito sempre. Eu acho que essa alfabetização musical foi muito familiar, né? Mas tem uma experimentação, essa descoberta da minha voz, vem muito dessa minha passagem pela uhum, igreja, né? Pela igreja batista. Eu ia para a igreja, é muito engraçado, porque eu e minha irmã fomos sozinhas, né? Assim, a minha mãe levava a gente, quando a gente era muito novinha,
Ela levava a gente foi em várias denominações, assim. A gente ia na Assembleia de vez em quando a gente ia na Deus e Amor, de vez em quando era uma igreja do monte, então a gente andava em muitos lugares. Minha mãe não era de um lugar só, sabe? Uhum. Sempre muito peregrina. Mas de vez em quando a gente estava na igreja. E eu me lembro que meu irmão fez primeira comunhão e crismou, para a alegria da minha avó paterna. A minha avó Antônia queria muito, né? Que ele era o primeiro neto dela. Então ela ficou super orgulhosa. Mas eu e minha irmã, Eliene, a gente não se conectou com, com os ensinamentos com a liturgia, né, da Igreja Católica. E tinha um vizinho nosso que era protestante. E a gente foi com ele na igreja e a gente achou muito massa, a coisa do som e a bateria, né, muita percussão, muita música, assim. E lá mesmo a gente ficou, então a gente ia sozinha para a igreja. Eu batizei cedo, que era para já começar a cantar logo, só podia cantar depois de batizada, né? Ah, E eu batizei cedo, eu batizei rápido e a gente logo entrou no grupo de louvor da igreja. E eu tinha 11 anos, eu fiquei na igreja até os meus 16, 17. Então, nos meus anos de formação, como sujeito mesmo, né, no mundo, uhum. chegando nessa vida adulta, assim, a minha juventude eu passei muito inserida dentro do contexto religioso e muito musical sempre, né, cantando muito, fazendo arranjo para vozes e descobrindo as possibilidades, né, Muito do legal. cantar. E aí, a gente está repassando aqui todos os seus 25 anos agora, estou me dando conta disso. Mas, e aí chega um momento que a maioria dos brasileiros passa a ouvir seu nome, que é quando você faz parte do reality show da Globo. Todo mundo, pelo menos, eu sei, não todo mundo, é muita gente, mas muita gente acompanhou você, né, a sua trajetória dentro do programa. Eu queria saber o que significou participar desse programa para você. Hoje eu peguei um carro e a moça que estava dirigindo veio me contando que o que aconteceu na casa dela, né, na final do, do programa. Que de repente estava todo mundo muito envolvido e todo mundo torcendo, e era uma coisa meio com carinha de. Ela é da minha região, né? Ela é da minha Ó, cidade. eu não falei o nome do programa, não é porque não pode, não, é porque eu não lembro. Porque eram tantos realities que tinha. O que você É, participou foi qual? eu participei do The Voice Brasil. O The Voice. Foi a primeira Na, edição. foi a primeira edição. Então eu tava na Então, dúvida se era, sei lá, algum. Eu tava com medo de falar o nome errado, entendeu? não, então, eu acho que acaba não sendo determinante, não. Eu acho também. Importa o encontro, né? E ela vinha dizendo, tipo, do envolvimento da família na torcida e tal. Mas eu acho bonito essa narrativa de, poxa, quando você cantou, a minha mãe olhou emocionada quando você cantou. Eu já ouvi algumas vezes isso. Eu acompanhava o programa com a minha avó e você cantou Maria Maria e minha avó ficou encantada. Eu tenho essa memória familiar com ela, assim, muito nosso, um momento nosso. Acho que teve algo de família muito presente nesses encontros e eu vejo a força do cancioneiro popular brasileiro, né? Porque como a gente canta em 2 minutos e de repente você se arrepia e de repente você fica impelida a se conectar com um programa que eu nunca votei nisso, mas nesse dia eu votei. Isso é muito legal, né? Porque eu sinto que as pessoas se conectaram de uma maneira Uhum. muito verdadeira e profunda com a música, né? Com a deusa música. Acho que depois disso foi um encontro, eu recebi um abraço muito bonito no Brasil inteiro, assim, e o programa também abriu muitas portas internacionais, né? Eu
Eu fiz muitos shows fora do Brasil. Isso foi bem emocionante, assim. É Tem muito. sido. E é uma sensação, eu lembro como essa moça te narrou, eu lembro que era como se fosse, sabe, uma irmã, uma prima, assim, vencendo. Né? Tem algo muito familiar, assim, Sim, é, nesse encontro, nesse vínculo, né? é, E eu acho que é dessas magias e mistérios da música que ninguém explica mesmo. é O que, isso. que é isso, né, que acontece, que nos une, que nos aproxima, que de alguma maneira nos cura, Cura. né? Eu acho que tem algo de mágico, assim. Muito bom. E agora você tem shows marcados desse álbum. Eu queria que você falasse um pouquinho dos shows. Tá bem. É, eu eu tô experimentando fazer esse repertório voz e violão de um jeito bem intimista. A ideia é a gente estar juntinho mesmo, porque o disco tem esse cheirinho de lá em casa, de roda de violão. Vai, pega o violão aí, primo, toca uma pra gente, toca aquela nova que você escreveu. É, encontros de amigos, de amigas, né? E essa partilha íntima de amor musicado. E acho que nessa pegada voz e violão a gente tem de novo esse clima construído para a gente estar bem pertinho, falando de amor, falando de afeto, falando de espiritualidade, sempre de uma maneira muito política, porque eu acredito que o afeto é a minha maior política na vida, minha política cotidiana, né? E, claro, preciso chegar com meus parceiros, né? Que eu não sou boba nem nada. Então Hum, eu toco no Bona, nesse formato voz e violão, e na sequência a gente abre os trabalhos num show completão com uma banda incrível, que são meus amigos, parceiros que produziram o disco comigo, né? Incluindo o Vini Sampaio, eu mencionei o Renato, o Felipe e o Pedro, a gente tem o Vini também na guitarra, é, com um bonde maravilhoso, projeções lindas, um iluminador fantástico que é o Roma, a nossa VJ Andressa, o nosso bonde técnico é incrível, e a gente está caminhando também para trazer o show para Brasília. Então, nessa primeira temporada, a gente tem o Bona, em São Paulo, o Sesc Belenzinho com a banda, e Brasília num lugar secreto. Ellen, a gente está acabando aqui, mas antes de você ir embora, eu queria que você escolhesse 3 músicas da sua carreira que, que contam essa história belíssima que você construiu. É, E dissesse por quê também. músicas, músicas minhas ou músicas que me atravessam? Sua, música Músicas sua, da minhas. sua carreira. Músicas minhas, vamos lá. Eu escolheria Testando, do disco Peça. Essa música me apresentou para o Brasil, foi a minha primeira saída de casa. O primeiro show que eu fiz fora de Brasília foi em Salvador. Cheguei lá com o povo pedindo para eu tocar essa música pelo nome. Eu fiquei, oxi, como vocês conhecem essa música? E eles, a internet, a internet. Então, o disco Peça me levou para São Paulo, me levou para o Ceará. Eu acho que foi uma viagem bem especial minha pelo Brasil. E essa música conta uma história verídica uma noite que eu voltava para casa de um trabalho, eu estava tocando na noite em Brasília e voltando para casa eu fui assaltada, levaram o meu violão. E eu não fiquei um dia sem um instrumento, porque os amigos se movimentaram e me deram um violão de presente. Eu tenho muito. E saiu essa música que me levou para o Brasil, né? Então, testando do disco Peça, eu diria. Puxa, só 3? Só Deixa eu 3, é ver. uma missão. Vamos lá, vai dar certo. Que agora eu tô com muito disco, né? Ai, tá vendo? Que legal. Vamos lá. Aí, eu diria.
do disco afrofuturista, a música Luz do Amor, Uhum. porque eu acho que nesse disco eu entendi essa missão de cantar o afeto, né? Esse desejo de que a gente se aproximasse nessa instância. Acho que a gente está precisando, sabe? Uhum. Ah, e gostaria de pedir para tocar Axé de Ouro, que é uma música que abre os trabalhos do meu mais recente projeto, que é o Canto de Casa Volume 1. E escolho essa porque acho que ela vem trazendo. A gente olha para trás, né, nesses 25 anos de carreira, mas só para fincar o pé no chão e seguir andando para frente, sabe? E acho que essa música fala disso. Ela começa com um verso muito bonito de Anatrea, que diz: Meu ouro tá na mesa. Então acho que eu estou entregando com muito amor o que está chegando e sinto que isso é devolver para a minha comunidade o que eu tenho recebido dela. Então, com muita gratidão, Axé de Ouro. Muito bem, querida. Bom, quero agradecer demais a sua presença aqui no Mistura. Quero também te desejar mais 25, 30, 40 anos de carreira. E já dizer que você vai ter que voltar para falar do volume 2, tá? Bora, já está marcado. Muito obrigada, obrigada por essa janela. Eu acho sempre muito especial se a gente não tem essa conexão com vocês, profissionais da comunicação. Eu acho que a gente não chega, né, nas pessoas. Então, acho muito especial mesmo. E agradeço o espaço, a escuta, e desejo tudo de bom para vocês todos aí. Obrigada, meu bem. O Mistura fica por aqui e a gente se encontra em breve. Até lá. Poxa, adorei. E eu acho que eu estourei, né, o tempo aqui. Eu falo bastante, esqueci de te falar Não, isso no então, começo. mas é que eu também, assim, eu tava vendo aqui a hora, mas eu tava tão legal as coisas que você fala, que eu acho tão importante. Aí dá dó de. Eu falo muito, eu falo muito.